Você já viu a frase, e tudo quanto fizer prosperará? Já viu? Onde está essa frase? Acredite, acredite. Salmo 1, né? Salmo 1. Bote aí o Salmo 1 para a gente ver. Eu queria que você separasse essa frase do Salmo 1. E tudo quanto fizer prosperará. Você gostaria de ser próspero em tudo que você fizer? Sim ou não? Sim. Então pronto. A Bíblia diz que a gente pode ser próspero em tudo que a gente fizer. Porque está lá uma promessa de Deus. E será próspero em tudo aquilo que fizer. Então vamos ler o Salmo, ó. Vamos ver lá o Salmo. Começa do primeiro versículo, para a gente ler todo o Salmo. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho da impiedade, não se detém no caminho dos pecadores, não para nesse caminho. E em terceiro lugar diz assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então bem-aventurado é o homem que sabe organizar o seu caminho sobre a terra, evitando as coisas que se distanciam de Deus. E diz o Salmo, aproximando-se das coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Veja o verso 2, quer ver? Diz assim, ó, antes, ao invés de ser aquele do verso 1, ele vai dizer, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Então, feliz é o homem que não anda, e bem-aventurado é o homem que pratica. Não anda no caminho da impiedade, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Verso 3, diz assim, ó, ele é como árvore plantada, ele quem? O que anda segundo o conselho do Senhor, o que anda nos caminhos do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, será bem sucedido. Então, a palavra de Deus está dizendo que existe uma maneira, existe um caminho, que eu posso trilhar, e trilhando esse caminho, caminhando nesse caminho aí, eu vou ter o cumprimento desta promessa na minha vida. Se eu for como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham, produz o fruto na estação própria, então a Bíblia diz que tudo quanto eu fizer, prosperará. Você gostaria que isso fosse uma verdade na sua experiência pessoal, aqui, agora, nesse tempo? Sim, você gostaria de experimentar isso na sua vida? Que isso fizesse parte do seu dia a dia? Que você pudesse olhar no espelho e dizer, tudo que eu faço está prosperando. Tudo que depende de mim está evoluindo, crescendo, desenvolvendo. Você gostaria disso? Acho que sim, todos nós. Quem é que não gosta de prosperar? Agora, tem uma prosperidade que muitas vezes está baseada exclusivamente no dinheiro, nos bens materiais. Se eu tenho muito dinheiro, então prosperei. Se eu tenho pouco dinheiro, eu não prosperei. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam? Mas disse que havia um homem que ele era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Nada mais do que isso. Uma pessoa que só tem dinheiro e nada mais do que isso, não é uma pessoa que prosperou na vida, apenas acumulou dinheiro, acumulou patrimônio. Mas mais do que acumular dinheiro, mais do que acumular patrimônio, nós temos que acumular aquilo que faz que a gente se sinta próspero, aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente constrói. E o Salmo vai nos dar uma visão sobre isso aí. Então, tudo quanto você fizer será bem sucedido. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, o tema desta manhã é, tudo quanto nós fizermos, há de prosperar. Porque a gente se enquadra no propósito de Deus. Por isso a gente pode se qualificar para ter o cumprimento da promessa de Deus. Então veja o verso seguinte, diz assim, ó, olha só, os ímpios não são assim,
Então existe uma diferença. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento espalha. Então há uma diferença entre uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas e cujas folhas não murcham, frutifica, e existe uma diferença para aqueles que são como a palha que o vento espalha, como a moinha que o vento espalha. São diferentes, são situações diferentes. Os que prosperam segundo a palavra de Deus estão encaixados naquele momento anterior. E os que não prosperam segundo a palavra do Senhor estão encaixados nessa segunda quantidade de pessoas. Ímpios não são como aqueles que são plantados junto aos ribeiros das águas. São outros que, como palha soprada pelo vento, se dispersam. Veja o verso 5, como é que diz. Assim, ó. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Acho que aí termina o 5, tem mais um? Acho que, sim. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios... Então diz que o Senhor sabe o caminho de cada um. O Senhor não está iludido com cada um. Ele sabe quem é cada um. Ele sabe o que cada um faz. Ele sabe o que cada um está construindo. Ele sabe em que caminho cada um está andando. O Senhor conhece o seu caminho. O Senhor conhece o caminho do ímpio. O Senhor conhece. E se Ele conhece, Ele também tem um compromisso de honrar o que Ele lhe prometeu. Se a Bíblia diz que Ele nos conhece, e se nós conhecemos a promessa dEle, juntamos a promessa dEle com o que Ele sabe a nosso respeito, e essa conta fecha, então nós temos a expectativa e a fé de esperarmos que a nossa vida seja próspera em tudo quanto nós fizermos, né? E aí encerra o salmo, então, o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria então falar com vocês esta manhã, tudo quanto fizer prosperará. Então, a palavra de Deus nos dá uma promessa de Deus. Abra aí para mim em Isaías capítulo 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Olha assim, assim será a palavra que sair da minha... Pense bem, o Senhor está dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. Essa palavra do Salmo 1 saiu da boca do Senhor? Sim, saiu da boca do Senhor. Ele está dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Se Deus enviou uma palavra para você, se você se apropriou dessa palavra, e se você disse que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que ela nunca voltará vazia para o Senhor. Como é que ela volta para o Senhor? Como uma ação de graças. Porque se a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida, você vai retornar para Deus uma ação de graças, pelo que Ele fez na sua vida em cumprimento a uma das suas promessas. Então ela não voltará vazia para Deus, porque ela voltará como se fosse uma expressão de gratidão, pelo que Ele te permitiu fazer, pelo que Ele te habilitou para fazer. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então a palavra de Deus enviada para você não volta vazia, mas ela fará aquilo para o que Deus a enviou. A palavra dele fará o que lhe apraz. Ele então enviou uma palavra para você, ele quis enviar essa palavra para você, ele se alegrou de enviar essa palavra para você, ele disse que essa palavra não voltará vazia. Por que ela não voltará vazia? Porque ele ia falar prosperar naquilo para o que ele a designou. Se ele mandou uma palavra para você, se ele mandou uma promessa para você, ele vai cuidar dessa palavra que ele enviou, ela não vai voltar vazia, porque ele a fará prosperar naquilo para o que ele a enviou. Então entende que o Senhor está velando sobre a promessa que ele lhe fez. Ele está cuidando da promessa que ele lhe fez. E ele diz que essa promessa não vai voltar vazia, não vai se perder.
porque Ele vai cuidar dela e a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Você acredita que Deus enviou esta promessa para você? Acredita? Você acredita que o Senhor é verdadeiro? Você acredita que Ele é fiel? Você acredita que Ele é justo? Você acredita que se você fizer o que Ele falou, Ele vai honrar a palavra dEle na sua vida? Você acredita que Ele tem esse compromisso com você? Você tem fé que isso é verdadeiro? Você olha para a palavra e você diz, é isso mesmo, é desse jeito mesmo, eu creio que tudo quanto eu fizer prosperará. Mas tem as condições. Tem as condições. Tudo que eu fizer vai prosperar de qualquer maneira? Não. O Senhor deu o caminho. Ele deu o passo a passo. Se eu quiser a prosperidade do Senhor, eu tenho que seguir a instrução do Senhor. Porque Ele vela sobre a sua palavra. Ele cuida da sua palavra. E Ele conhece o seu caminho. Ele sabe se o seu caminho está dentro da palavra. E se está dentro da palavra, Ele vai honrar a palavra. E vai fazer aquela palavra prosperar na sua vida. Então, tudo quanto você fizer, pode e deve prosperar. Mas o Senhor disse, você tem que seguir algumas coisas. A primeira coisa, você tem que ter uma vida consagrada ao Senhor. Você tem que ter uma vida santificada ao Senhor. Às vezes a gente pensa que santificar a vida é uma coisa beática, beatificação da vida. É você ficar num mosteiro, é você ficar num quarto fechado, é você não ter contato com ninguém, é você não falar com ninguém, é você mortificar o seu corpo. A santificação é algo muito mais inteligente do que isso. A santificação na Bíblia diz que é você conscientemente pegar o seu corpo e separá-lo para ser uso especial do Senhor. E não permitir que ele seja contaminado com as injustiças, com as corrupções, com os pecados, com as coisas que podem prejudicar a presença de Deus na sua vida. Então, santificar significa consagrar a sua vida no altar do Senhor, entregando a Ele aquilo que é dele, porque uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, nossa vida passa a ser dele, e Ele vela sobre as nossas vidas, porque nós a colocamos nas suas santas mãos. Mas se a gente se desvia dos caminhos dele e vai assentar na roda dos escarnecedores e vai fazer aquilo que diz o versículo 1, então o Senhor diz, não estou com você nesse cenário, porque esse cenário não é o meu cenário. Eu estou com você quando você é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Eu estou com você quando você medita na minha palavra de dia e de noite. Eu estou com você quando o meu espírito que habita dentro de você sente liberdade para gerar dentro de você o fruto do Espírito. Fazer de você uma criatura nova, com mente de Cristo, com sentimentos e atitudes compatíveis com a santificação do Senhor. Faz sentido? Paulo dizia aos romanos assim, eu quero que vocês tragam suas vidas ao altar do Senhor, que vocês a coloquem no altar do Senhor como fosse uma entrega, assim como o sacrifício era entregue no passado, aquele sacrifício era colocado, sacrificado no altar e a sua vida era oferecida ao Senhor. Então Paulo diz, eu quero que vocês tragam a vida de vocês ao altar, e que vocês a ofereçam como um sacrifício, mas não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo. Olha aí, não é a sua morte no altar como morria o cordeiro que era imolado, mas a sua vida trazida ao altar, ela será uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que a Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então, meu sacrifício é quando eu me identifico com Cristo na cruz.
me torno crente em Cristo Jesus, eu me faço presente na crucificação de Cristo, porque ali Ele levou sobre si os meus pecados, ali Ele trouxe sobre mim a salvação do Senhor, ali Ele recebe o sacrifício do Cordeiro, e eu me identifico com o Cordeiro na cruz, porque o Cordeiro morreu por mim, morreu para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Por isso que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, por isso que o Cristo vive em mim, por isso que meu corpo é o templo do Espírito Santo, por isso que Jesus disse: eu virei para vós e farei em vós morada, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Ele faz morada porque nós estamos nele e ele está em nós, por isso nós somos exortados a não parar no caminho dos pecadores, a não nos deter na roda dos escarnecedores, a não praticar aquilo que ofende a santidade de Deus. Por isso diz a Bíblia: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então, seu corpo seja santo ao Senhor. Assim como esse santuário é separado para ser lugar de adoração, seu corpo é separado para ser morada de Deus em espírito. Seu corpo é separado para glorificar a Deus no seu corpo mortal. Então a glória de Deus se manifesta em você. Por isso que você é sal da terra, por isso que você é luz do mundo. Por isso que o brilho do Senhor reflete na sua face. Por isso que você é um astro luminoso. Não porque você tem muita luz, mas porque a luz de Deus está brilhando em você e brilha através de você. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e se você está em mim, eu estou em você, você é luz junto comigo. Então veja que coisa boa você está na identidade com o Senhor. Então o Senhor diz: tudo quando você fizer vai prosperar, mas você vai prosperar com base na minha palavra, você vai prosperar com base na minha promessa. E eu digo que para você experimentar isso, você tem que ter uma vida consagrada, uma vida santificada ao Senhor. Não a vida beata, não. É uma vida de justiça, equidade, retidão. É uma vida que glorifica o nome do Senhor. Jesus falou que a gente tinha que orar pedindo ao Pai que mandasse o seu reino, não foi? Venha o teu e a tua. Venha o teu reino e a tua justiça. Venha o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar. O que você busca em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua. Não é só o reino de Deus, não. É o reino de Deus e a sua. Então é a santificação da vida. É a glorificação do nome do Senhor. Não buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Então tudo quanto fizer prosperará. É isso que nós temos que entender do Evangelho. Evangelho é essa clareza, que se nós queremos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, temos que começar por estabelecer a prioridade do reino e consagrar a nossa vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho consciência de que o meu corpo é o templo da tua habitação, portanto não posso usar o meu corpo de qualquer maneira, não posso colocar o meu corpo em qualquer lugar, não posso colocar em qualquer mesa, eu tenho que colocar o meu corpo onde o meu corpo santifique o Senhor em meu corpo mortal. Então essa consciência faz com que a promessa do Senhor não volte vazia, porque a promessa do Senhor encontrou a minha vida, e eu me apropriei dessa promessa, e agora eu vou desenvolver na minha vida essa promessa, e ela vai frutificar. Faz sentido isso? Então, uma vez que eu faço isso, a Bíblia diz que eu tenho que fazer uma segunda coisa. Ele medita na palavra de vez em quando. Eu gosto dessa expressão. Ele medita na palavra de vez em quando. Todo mundo quer. A Karine está rindo ali, eu acho que ela não está concordando com isso, não. Concorda com isso? Medita. Agora, vamos dizer assim: é verdade ou é mentira que a maioria dos crentes medita na palavra de vez em quando? É verdade.
Como é que nós queremos ter as bênçãos do Senhor, a certeza de que tudo quanto fizermos prosperará, se nós não cumprimos o requisito? Medita na sua palavra de dia e de noite. Tem prazer na palavra, tem alegria na palavra, tem admiração pela sabedoria do alto, adota os valores e princípios do reino. Então medita na palavra de dia e de noite. Vocês entenderam isso? Então, uma das condições para que tudo quanto fizermos prospere é que a gente medite na palavra para aplicar na vida a palavra operosa de Deus, porque Ele vela sobre a sua palavra. Se você aplica a palavra na sua vida, diz a Bíblia que essa palavra não volta vazia, porque Deus está cuidando dela na sua vida, e Ele vai fazer que ela frutifique na sua vida. A palavra de Deus é a semente da nossa prosperidade. Faz sentido isso? Nós não estamos falando daquelas prosperidade mundana, terrena, animal, diabólica. Nós estamos falando de prosperar em coisas que são de valor eterno e que se manifestam na nossa vida de forma material. Mas é importante que seja um amor à palavra de Deus. Então, Isaías 55:11, você não viu lá dizendo que o Senhor vela sobre a sua palavra? Então, quando você pega uma palavra de Deus e traz essa palavra de Deus para a sua mente, e traz essa palavra de Deus para o seu coração, sua alma, suas emoções, e você se apropria dessa palavra, e você diz assim: essa palavra é palavra de Deus para a minha vida, é palavra transformadora, é palavra orientadora, é palavra criadora, é palavra que vai me inspirar. E é por esta palavra que eu vou reagir. Sobre a tua palavra lançaremos a rede outra vez. Se lembra quando os pescadores passaram a noite inteira sem pescar nada? Depois da ressurreição do Senhor? Passaram a noite pescando e não pegaram nada. O Senhor perguntou assim: tens aí alguma coisa? Eles disseram assim: nada. Pegaram alguma coisa? Nada. Então lance a rede da banda direita do barco e vocês vão achar. Aí o que aconteceu? Ele podia dizer assim: mas eu já estou lançando a rede aqui a noite inteira, já passei a noite inteira trabalhando, já passei a noite inteira jogando a rede, não peguei nada, agora eu vou jogar da banda direita do barco, mas eu já fiz isso 300 vezes. Quantas vezes você já fez tudo e não deu certo? Quando você faz debaixo da palavra do Senhor, aquilo que parecia impossível acontece, aquilo que parecia impossível, improvável, se torna realidade. Sabe por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para fazer prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Aprenda a receber palavra de Deus na sua vida. Aprenda a receber promessa de Deus na sua vida. Cuide da sua vida para agasalhar essa promessa e pela fé encontre o momento de Deus transformar aquilo que era uma palavra dEle numa obra realizada, próspera na sua vida. Em terceiro lugar, então, você tem que agir não apenas como aquele que medita na palavra, mas você tem que agir como uma árvore frutífera. A primeira coisa que ele fala lá da árvore, o que é que ele fala da árvore? Volta lá no Salmo, lá, por favor, na parte da árvore. Parte da árvore lá, acho que é verso 4, ou 3, acho que é o 3. Verso 3, vê lá, Salmo 1, 3. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas. Sabe que você é uma árvore? Você sabe que você é como uma árvore? Ele diz: você é como uma árvore. É semelhante a uma árvore. Ele usa a árvore para mostrar que você pode ser como uma árvore. Faz um favor, bote lá o Salmo 92, a partir do verso 11. Salmo 92, a partir do verso 11, só para vocês lerem comigo, para vocês verem como isso que eu estou falando é verdade na Escritura. E se é verdade na Escritura, pode crer, porque o Senhor tem uma obra a fazer na sua vida a partir da palavra que Ele lhe enviou. Olha lá: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam.
e os meus ouvidos satisfazem. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Verso 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro. Então ele está falando, não importa se eu tenho 1 milhão de inimigos, importa que o justo, o justificado pelo Senhor, o que está crucificado com Cristo e que Cristo vive nele, esse que é justo aos olhos de Deus, justificado pelo Senhor, ele florescerá como a palmeira e crescerá. Cedro do Líbano é o que? É uma planta. E palmeira é o que? É uma planta. Então ele está dizendo, o justo é semelhante a isso aí. Olha só o que acontece, veja lá, ó. Diz assim, ó, plantados onde? Na casa do Senhor, plantado nos átrios do Senhor, plantado diante do trono da graça do Senhor, não é plantado no caminho da iniquidade, não é plantado no caminho dos escarnecedores, não é plantado no caminho dos pecadores, é plantado na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, em frente ao trono da graça do Senhor. Veja só, florescerão nos átrios. Onde é que você vai florescer? Começa a florescer nos átrios do nosso Deus, é na presença de Deus, é no lugar onde Deus é louvado, é no lugar onde Deus é reconhecido. Seu corpo é o templo do Espírito, então seu corpo é o lugar de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de magnificar o nome de Deus. Seu corpo é a mensagem de Deus para a terra onde você vive, porque antes de ser mensagem para a terra, já é mensagem para a sua própria vida. É o reino de Deus habitando em você. É a bênção de Deus presente na sua vida. Veja só o verso seguinte, o 14, ó. Na velhice, ainda, fazem o quê? Ainda frutificarão, sendo cheios de seiva e de vitalidade. Então, é algo que vai acompanhar a sua vida, no dia a dia, até você morrer. Porque você é uma árvore do Senhor que não envelhece, não vai morrer, porque o que há de dentro de você é de valor eterno. O seu corpo se corrompe com o tempo, ele se desgasta, mas o que está dentro de você, aquilo que é a bênção do Senhor na sua vida, aquilo que é a nova criatura no Espírito dentro de você, é de valor eterno. O tempo não gasta, a eternidade de Deus está dentro de você. Não gasta, não destrói. O seu corpo pode se quebrantar, mas a presença do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor, que está dentro da sua vida, esse nunca se acaba. E ele vai com você por toda a eternidade. Portanto, se o seu corpo se sente cansado, abatido por qualquer motivo, ainda na velhice você vai frutificar. Ainda na velhice, tudo que você fizer vai prosperar, porque não depende da sua condição, depende da obra de Deus na sua vida. Faz sentido, gente? Então, pronto. Veja agora, então, vou lhe contar uma pequena história para a gente encerrar. Eu era seminarista 55 anos atrás, logo ali, né? 55 anos. A maioria que nem era nascido. Não, acho que alguns já eram nascidos. Nossa igreja já tem uma boa idade, né? Eu era seminarista, lá no Rio de Janeiro, e eu fui trabalhar numa comunidade chamada Morro do Borel. Já viram falar? Quem já viu falar no Morro do Borel? Levanta a mão. Então vocês sabem do que eu estou falando, né? É um lugar da pesada mesmo. E eu fui ser seminarista numa congregação lá dentro do Morro do Borel. Chamava Igreja Batista da Independência, mas na verdade era uma congregação da Igreja Batista de Itacuruçá. Eu fui ser seminarista lá. Era um lugar desafiador. Até hoje é um lugar desafiador. Havia um membro naquela igreja chamado João Marculino. João Marculino, a esposa e os filhos. João Marculino era um homem, assim, ele era um homem muito simples. Simples. Ele trabalhava na empresa que fazia a coleta do lixo da cidade do Rio de Janeiro. Tinha uma empresa lá que fazia a coleta do lixo. A pessoa botava o lixo do lado de fora da casa, na rua, em tambor, em bolsa, então, e
o caminhão passava e ia pegando esse lixo, jogando para dentro e se levava para o lugar onde era incinerado. O João Marculino era um desses que pegava os lixos na porta dos outros e colocava dentro do caminhão. Mas esse João Marculino, ele era membro da igreja. E na igreja ele era um líder. E todo mundo na igreja tinha um profundo respeito pelo João Marculino. Por quê? Porque o João Marculino era um homem de oração. Era um homem tremendamente equilibrado, ajustado aos propósitos de Deus e preocupado com a sua comunidade, com as pessoas ao seu redor. Um dia o João Marculino chegou para mim e falou assim, ele me chamava irmão seminarista pastor Paulo. Então, irmão seminarista pastor Paulo, eu queria convidar o senhor para ir almoçar lá em casa, no domingo, depois do culto. João Marculino, tem perigo eu subir lá? Não, só vai comigo e é garantido, o pessoal me respeita aqui. O pessoal me respeita aqui. Nós estamos falando do Morro do Borel, que é uma das comunidades mais difíceis do Rio de Janeiro. Ele falou, pode ir comigo, fique tranquilo. Olha isso. Fui com ele tranquilo. Cheguei lá em cima, quase na virada da Chácara do Céu. Quem conhece sabe que é na virada, quebrada é longe e é perigoso. Eu subi com ele. Cheguei no barraco dele. Tinha um barraco. Lá era barraco, né? Um pedaço de telha, um pedaço de cimento, um pedaço de... Era um canto lá. O fato é que ele tinha o seu barraco. Todo cercadinho, com flores em volta, tudo. Era o único. Levou lá, entrei lá, tudo pintadinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho, com cortinazinha, tudo. Pense num negócio padrão internacional ali, bonito. Eu olhei, cozinha ali, quarto ali, pequeno, em cima lá do móvel, as panelas da casa, brilhando. Você disse, rapaz, como é que essas panelas velhas brilham desse jeito? Aí a esposa dele, cuidadosa, colocou a mesa do almoço. Na mesa do almoço, uma toalha lindíssima. Parecia até aquela do Salomão, lá quando recebeu a rainha de Sabá. Um negócio fantástico. As peças simples, mas tudo limpo, tudo bem organizado. A comida uma delícia. Aí almoçamos. Depois do almoço, ele falou assim, olha, eu arranjei uma cama aqui, botei um lençol limpinho para o senhor descansar um pouco. Eu fui lá ver o quarto, mas rapaz, pense numa coisa arrumada, bem feita, limpa. E eu falei assim, mas João não precisava disso. Precisa porque eu quero honrar o servo de Deus. Eu falei assim, mas João, você tem que honrar Deus. Mas eu quero que o senhor saiba que na terra a gente tem que honrar as pessoas em nome do Senhor. E ele fez aquilo ali, me deu aquela alegria. Depois desci com ele a favela todinha, ninguém explicou com a gente, ninguém falou nada com a gente, e era passar um, oi João, oi, conhecia todo mundo, era respeitado por todo mundo. Eu pergunto, esse homem era um lixeiro, recebia o lixo da casa de todo mundo como nós aqui, botava o lixo no caminhão, se sujava todo, ia para casa, lavava, tomava, vestia o seu terninho com a sua gravatinha, ser líder na igreja, sentava lá e todo mundo respeitava e era um diácono da maior qualidade. Esse homem era próspero ou esse homem era um lascado? Prosperidade divina. Não importa onde você está plantado, importa que você seja uma árvore cuidada pelo Senhor. Uma árvore cuja seiva vem do sangue do Cordeiro. Você está ligado à videira. E quem te alimenta é a videira, é o tronco, é a árvore. E você é um ramo da videira. Você frutifica, mas o seu sustento vem da videira. Você frutifica, mas a sua força vem da raiz. A sua força vem de onde você está conectado. Portanto, Jesus diz, permanecei em mim e eu vou permanecer em vós. E a vida vai ser vencedora e vitoriosa. Porque o Senhor nunca entra na batalha para perder. Ele entra para ganhar.
porque mais preciosa coisa é o que está em nós do que o que está no mundo fora de nós. Faz sentido, então? Então, prosperidade não é acúmulo de coisas, é você utilizar as coisas que você tem e que Deus lhe deu para administrar da maneira mais inteligente, da maneira mais sensata, da maneira mais cuidadosa, da maneira mais apreciada, para você poder dizer que a sua vida é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Na estação própria, ou seja, tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Tem que esperar o ciclo da vida acontecer. Mas enquanto isso você exerce a fé, exerce a esperança, exerce a disciplina, exerce a expectativa de que no tempo certo, tudo que Deus prometeu, Ele vai realizar. E não somente isso, mas as suas folhas não murcham. Sabe por que é importante a ideia da árvore? Quem sabe do processo da fotossíntese sabe que através das folhas Deus renova a nossa natureza. Então suas folhas vão ser elementos de transformação. Deus opera em você, tira o que é ruim e bota o que é bom. E assim você vai transformando o mundo ao seu redor. E tudo quanto você fizer, prosperará. É a prosperidade do Senhor. E o Senhor vai abençoando a sua vida. E daqui a pouco você vai cuidando de uma coisa, vai cuidando de outra coisa. E Deus vai abrindo uma porta, vai abrindo outra. Seus filhos crescem, seus filhos estudam. Seus filhos se tornam pessoas importantes na sociedade. Daqui a pouco a sua vida, que lá atrás era uma vida de luta, ela vai crescendo, desenvolvendo. E os frutos da sua árvore plantada junto aos ribeiros do Senhor vão prosperar de maneira extraordinária, por causa da sua fidelidade, da sua decisão de meditar na palavra, receber a palavra, viver a palavra, na expectativa de que o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir.